Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais o nosso webinar Dedo de Prosa com a PRPPI. Esse webinar tem como objetivo aproximar as ações que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Alagoas com a comunidade, né? O nosso objetivo com esse quadro é tirar dúvidas, explicar melhor os processos envolvidos nos serviços que a Pró-Reitoria oferece, né, os nossos cursos de pós-graduação, as ações de qualificação acadêmica, os nossos editais também de fomento à pesquisa no âmbito da iniciação científica, da iniciação tecnológica, também ações voltadas para o apoio à produção bibliográfica, né, por meio do nosso comitê editorial. Então, e o webinar de hoje, né, ele tem um tema específico, né, que está ligado à pós-graduação, né, então, a pós-graduação também colocando o dedo de prosa aí para circular, para efetivamente contribuir com essa difusão das ações e apoiar os candidatos, as candidatas, né, nos processos que a Pró-Reitoria tem proposto de editais, entre outras coisas. Então, a gente dá as boas-vindas a você, e, em especial, eu queria dar as boas-vindas à professora Eunice Palmeira, nossa pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, que muito nos honra aqui com a sua presença nesse dedo de prosa, e aí eu passo a palavra para que a professora possa dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem, e assim a gente possa começar o nosso dedo de prosa. Obrigada, Danilo. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe exatamente, Danilo, que horário que as pessoas vão assistir esse dedo de prosa, mas eu estou aqui muito contente e com essa iniciativa, especialmente com esse processo seletivo unificado das nossas especializações, e queria aqui já parabenizá-lo, né? Parabenizar você pelo trabalho que vem fazendo à frente da coordenação de pós-graduação e o lançamento inédito desse processo unificado junto aos coordenadores das nossas especializações nos nossos campos. Eu acho que é um trabalho colaborativo e que vem para fortalecer as pós-graduações lato sensu e fortalecer os processos de acesso no Instituto Federal de Alagoas às nossas especializações. Eu queria aqui fazer uma apresentação breve do Instituto Federal, uma vez que nós temos interessados nas nossas especializações de todas as partes do nosso país, principalmente porque nós vamos ofertar cursos à distância, né? Nessa oferta à distância. Então, teremos certamente muitos estados, muitas pessoas em muitos estados interessados. O IFAL hoje possui 16 campi, com uma previsão ainda de mais 3 novos campi, a partir do PAC, né, que nosso presidente Lula vem aí divulgando, disseminando a criação de novos campi nos Institutos Federais de Alagoas. Nos Institutos Federais, perdão. Então, hoje nós temos 16 campi funcionando, aqui é o mapa de Alagoas que o Danilo apresenta para a gente tem aí, desde o litoral norte até o Grande Sertão com a cidade de Piranhas, né? Então, temos Piranhas, Batalha, Arapiraca, Penedo, Coruripe, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Satuba, Maceió, Benedito Bentes. Nós temos em Maceió, na capital, 2 campi. O campus localizado na região central da cidade de Maceió, que a gente chama de Campus Maceió, e um outro campus no bairro do Benedito Bentes, nosso campus Benedito Bentes. Maragogi, Rio Largo, Murici, Viçosa, Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema. E a previsão aí de instalação de novos 3 campi, que estão aí marcados em vermelho, lá em Mata Grande, Alto Sertão, também em Giraldo Ponciano, ali já numa região mais agreste, e uma outra unidade na nossa capital, em Maceió. Então, seremos, daqui a pouco, 19 campi, mais a reitoria, que fica localizada também na capital do nosso estado. Então, para você que tem interesse nas nossas especializações, nos nossos cursos de uma maneira geral, é importante compreender onde estamos localizados fisicamente, né? E fazer a sua opção pelos cursos que hoje vamos discutir e apresentar a partir desse edital.
Então, eu devolvo aqui a fala para o professor Danilo, para que ele continue essa live, explicando agora como funciona esse edital, que nós prorrogamos a data de suas inscrições, para dar mais oportunidades a quem tem interesse em fazer parte do Instituto Federal de Alagoas. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, se inscrevam e façam parte dessa instituição. Obrigada, Danilo. Obrigado, professora Eunice. Como a professora bem destacou, né, o Instituto Federal é uma instituição centenária que tem cumprido a sua missão de levar a educação pública gratuita, de qualidade, a todo o nosso estado. Como vocês podem ver, somos um Instituto Federal bastante interiorizado, estamos presentes, né, em praticamente, né, todas as micro-regiões do estado de Alagoas, além do ensino integrado, né, que é do ensino médio integrado, os cursos técnicos que já fazem assim parte da história da nossa instituição e da forma como a comunidade nos vê, né, como uma instituição que oferta educação profissional e tecnológica no nível do ensino médio. Nós também, né, temos graduações e pós-graduação, né? E aí estamos falando aqui hoje dessa oferta da pós-graduação do edital 9 2025, que vai selecionar candidatos aí e candidatas para os nossos cursos. Mas dando seguimento aqui, a gente pode perguntar, né, por que então o edital, como é esse edital, como ele está composto, quantas vagas, e nosso objetivo nesse dedo de prosa é passar, assim, de forma tranquila, de forma, digamos assim, mais detalhada, né, das principais informações desse edital. Então, primeira coisa a saber é que se trata, como eu disse há pouco, do edital 9 de 2025, né, processo seletivo unificado da pós-graduação lato sensu, das especializações. Então, esse edital tem como objetivo selecionar candidatos para as 285 vagas, né, que hoje estão disponíveis no nosso edital, que estão distribuídas em 7 cursos de especialização, cursos em diferentes áreas, né, áreas ligadas à educação, áreas ligadas ao campo da história, ao campo da educação ambiental, da educação cultural, nós vamos mostrar aqui para vocês. E esses 7 cursos estão alocados em 6 campi, né, em 6 distintos campi do Instituto Federal, né? E, e por que então unificar, né, um processo seletivo? Alguém pode pensar assim, né? Até hoje, né, desde a oferta da nossa primeira especialização, né, o nosso primeiro curso, que aconteceu ainda em 2013, né, foi a especialização em Linguagem e Práticas Sociais no campus Arapiraca, nossa primeira oferta de especialização lato sensu. Nós vínhamos, como pró-reitoria, fazendo editais descentralizados, né? Cada curso propunha seu próprio edital e cada curso geria o seu próprio edital. E aí, como parte das ações estratégicas da pró-reitoria, nós tínhamos em mente a ideia de, na verdade, uma decisão técnica, né, de unificar esses processos seletivos no sentido de que, tanto para que a capacidade de divulgação, né, para a comunidade ela se ampliasse, para que a gente pudesse, enfim, divulgar esse edital por meios, né, mais amplificados, como a imprensa. A professora Eunice esteve, né, recentemente na rede de TV aberta, falando sobre o edital. Nós estamos fazendo um trabalho também nas nossas redes sociais, nas mídias digitais do Instituto Federal de Alagoas, mas o objetivo era reunir as vagas para amplificar a divulgação, para amplificar o diálogo com a comunidade e também estabelecer uniformidade nas regras, nos critérios e na seleção, nos critérios de seleção e dos documentos exigidos, ou seja, tornar o processo seletivo ainda mais igualitário, justo e mais, digamos assim, que os seus critérios fossem ainda mais, né, publicizados, né? E com isso, né, naturalmente, a gente chega aí à justificativa, a razão 3 dessa unificação, que é ampliar a transparência e a estruturação do processo. Então, essas são as razões que nos levam a esse... E por isso, né, a gente que está participando desse dedo de prosa também está construindo aí um capítulo novo na história da nossa oferta de pós-graduação, que é esse primeiro edital unificado das especializações. Bom, e aí a professora Eunice nos apresentou, né, o mapa que mostra onde nós estamos como Instituto Federal,
no nosso estado, e agora eu mostro para vocês onde nós estamos como especialização neste momento, com vagas abertas, né? Nós temos hoje 13 cursos de especialização no Instituto Federal de Alagoas, com a previsão de até 2028 nós ampliarmos quase que em 100% essa oferta, né? A criarmos 11 novos cursos, chegando aí a 24 cursos de especialização até 2028. Desses 13 cursos que nós temos hoje, 2 deles são oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil, que não são objeto desse edital, né, que são os cursos de licenciatura, são os cursos de educação profissional e tecnológica, e o outro curso de gestão na educação profissional e tecnológica, que inaugurou sua turma recentemente, e 11 cursos que são, digamos assim, gerenciados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Desses 11 cursos, hoje nós temos 7 ofertas, né? 7 ofertas, 7 desses nossos 11 cursos estão hoje com vagas abertas, e é deles que nós vamos falar, e esses cursos estão em Piranhas, em Santana do Ipanema, né, no sertão do estado, está também, temos vagas em Arapiraca, em Murici, no Benedito Bentes, né, em Maceió e também em Penedo, e nós vamos falar um pouco agora com mais detalhes, né, desses cursos, e quantas vagas, né, estão disponíveis em cada um desses cursos e qual a modalidade desses cursos, tá? Bom, por ordem alfabética, começamos com o campus Arapiraca, onde nós temos 2 cursos de especialização que estão com inscrições abertas, né, para o seu processo seletivo, que é Ensino de Ciências da Natureza e Matemática para o Ensino Médio, EAD, 40 vagas, então é um curso à distância, com aulas assíncronas, né, e atividades eventualmente síncronas. Nós temos também o curso de Linguagem e Práticas Sociais, também é EAD, com 40 vagas, é um curso destinado a pessoas formadas na área de letras, pedagogia, artes, jornalismo, enfim, uma infinidade aí de áreas das ciências humanas, das áreas afins, né, a área de letras, e para ter mais, e aí é que eu já adianto, né, para ter mais informações sobre esses cursos, sobre os critérios de elegibilidade, né, é importantíssimo conhecer o nosso edital, que já está disponível na plataforma Exame e também na plataforma da PRPPI, né? Além da oferta de Arapiraca, nós temos também a oferta, a abertura, né? Estão abertas as inscrições do curso de Ciências da Religião e Ensino Religioso, no campus Benedito Bentes. Também é um curso na modalidade EAD, que oferta 30 vagas, né? É um curso também pioneiro, um dos poucos cursos nessa área que nós temos no estado, sendo ofertados pelo Instituto Federal de Alagoas. Como a professora Eunice falou, o campus Benedito Bentes fica dentro do município de Maceió, e oferta, então, essas 30 vagas para o curso de Ciências da Religião e Ensino Religioso. Também na cidade de Maceió, mas agora no campus Maceió, nós temos as vagas da especialização em História de Alagoas, né, que é uma especialização presencial, né? A especialização em História de Alagoas, ela acontece presencialmente, e hoje, né, estão sendo ofertadas 30 vagas para essa especialização, que, assim como a de Ciências da Religião e Ensino Religioso, é uma das poucas, se não a única, especialização em História de Alagoas, né, sendo ofertada no nosso estado, né, e cumpre aí um papel também muito importante nesse sentido, né, na preservação histórica do nosso estado e na formação de profissionais diversos para atuar nessa área. Seguindo com as nossas ofertas que estão abertas, nós temos o campus Murici, que oferta também a especialização em Linguagem e Práticas Sociais, na modalidade EAD, né? No caso do campus Murici, é completamente EAD. Por que eu estou falando em completamente EAD? Porque quando vocês consultarem lá o nosso edital, num dos itens do nosso edital, vocês vão poder observar lá como é que acontece o regime de aulas, né? Se elas são síncronas e assíncronas, somente assíncronas, ou se elas são EAD, mas, como a gente sabe hoje, né, segundo a nossa legislação vigente, os cursos EAD, eles podem prever um percentual de atividades presenciais. É o caso da especialização em Linguagem e Práticas Sociais do campus Arapiraca, que eu mostrei há pouco,
que prevê, né, os encontros presenciais aos sábados, um encontro por mês, por módulo, por disciplina, digamos assim. Mas no campus Murici, o curso de Linguagem e Práticas Sociais é completamente EAD, né, com atividades síncronas e assíncronas. Então, se você é um candidato ou uma candidata que está distante, né, fisicamente do Instituto Federal de Alagoas, esses cursos que têm um formato completamente EAD podem ser uma alternativa para você seguir se qualificando, né, para você fazer parte da nossa instituição, aí, da nossa oferta de pós-graduação. Também no campus Murici, nós temos o curso de metodologias no ensino de ciências e matemática, que também está com suas inscrições abertas e oferece 40 vagas também nessa modalidade completamente EAD, né? Então, essas são as ofertas do campus Murici. Seguindo agora um pouco mais, nós temos duas outras ofertas. A oferta do campus Penedo, né, a oferta em educação ambiental e cultural. Essa oferta ela é destinada para profissionais diversos, né, mesmo profissionais que não são diretamente ligados à área de educação podem se inscrever, são elegíveis para essa oferta, porque a gente sabe que, dada a urgência, né, das questões ambientais, climáticas, né, existe uma grande gama de profissionais de diferentes campos atuando no âmbito da educação ambiental. Então, a oferta do Campus Penedo ela é aberta para professores, né, que trabalham mais diretamente com a área de educação ambiental, mas também para outros profissionais, né, que em diferentes âmbitos trabalham com educação ambiental e cultural. Então, é um curso também completamente EAD, né, e que hoje oferta, que nesse edital, no edital 9 de 2025, oferta 40 vagas. Aí no Sertão, nós temos o nosso curso estreante, né, o nosso mais novo curso do nosso catálogo de cursos, vou usar essa expressão aí, né, o nosso mais novo curso, que é o curso de Educação e Diversidade, lá no Campo Santana de Ipanema, no Sertão Alagoano. É um curso presencial e que oferta 25 vagas, né? Esse curso ele é especificamente destinado para profissionais da área de educação e ele vai enfocar aí, ele nesse curso na verdade ele cumpre, né, um papel social muito importante que é garantir, né, a formação de professores e professoras, que é uma das missões do Instituto Federal, sempre numa perspectiva democrática, inclusiva. Então ele oferece aí oportunidade para que professores e professores possam continuar se qualificando, lembrando que é um curso presencial e que hoje oferta 25 vagas no nosso edital. Então, basicamente, são essas as nossas ofertas e elas juntas, né, totalizam aí 285 vagas, né, para a nossa comunidade. Professor Eunice, fique à vontade. Professor Danilo, eu penso que teve um slide onde a gente apresenta quais são os campi que vão oferecer essas especializações, que a gente cometeu um pequeno equívoco. A gente apresenta lá Piranhas, e acho que era Penedo no lugar de Piranhas, era só para que as pessoas não fiquem achando que faltou um curso em Piranhas, tá? Mas, na verdade, é Penedo, quando você apresenta muito bem esses cursos, onde eles estão vinculados nesses últimos slides, tá? Era só para a gente esclarecer isso aqui. Obrigada. Obrigado, professor Eunice. Isso mesmo, nesse momento, né, a nossa oferta está em Penedo, como a professora Eunice bem sinalizou, que é, por sinal, o curso de Educação Ambiental e Cultural, no campus Penedo. Então, 285 vagas, né, e isso gera é expressivo para nós, porque é uma oferta histórica, né, de oportunidades profissionais, né, de qualificação aí para a nossa comunidade, que é, digamos assim, o grande sentido do nosso trabalho no Instituto Federal de Alagoas na pós-graduação é a comunidade, né? Então, essas são as vagas hoje abertas. Bom, e nós vamos falar um pouco também, nesse dedo de prosa, sobre as principais etapas do processo seletivo. Como eu já disse aqui, essa nossa conversa, esse webinar, ele não substitui, né, uma etapa muito importante, que é a leitura atenta do edital. Nossa, é muito importante a gente conhecer o edital do processo, desse processo, mas de todos os outros que, porventura, nós desejamos participar, porque o edital ele é esse documento que vai mesmo dizer como o processo vai acontecer, vai falar dos prazos,
vai falar das etapas de avaliação, das possibilidades de recurso. Então, quanto mais inteirada o candidato, a candidata estiver sobre o edital, mais tranquilo será o processo de participação nesse certame, nesse processo avaliativo, né? E mais chances de êxito, né? Eu acho que para quem aqui já se submeteu a diferentes editais, né? Às vezes a gente não lê alguma coisa ou passa desapercebido e aí, eventualmente, a gente tem a nossa inscrição não homologada porque esqueceu de carregar um documento ou perdeu um prazo. Então, assim, a dica que eu dou a você é que será nosso aluno futuramente, no nosso curso de pós-graduação, é que sejam bons amigos e boas amigas dos editais, tomem nota, leiam com cuidado, porque isso é muito importante. E aí, nessa representação gráfica que nós trazemos aqui, eu trago apenas as principais etapas. Tem outras etapas aqui intermediárias, por exemplo, como a divulgação dos resultados parciais, tem também a fase de recursos, que vai aparecer no nosso calendário, quando a gente mostrar daqui a pouco, mas aqui é só para que você que nos assiste entenda quais são as etapas principais envolvidas nesse processo. A primeira delas é a inscrição, né? Então, essa é a fase mais básica, né? Então, é preciso que o candidato a candidata que deseja concorrer a uma das nossas 285 vagas se dirija, né, a plataforma Exame, nós também vamos mostrar direitinho lá, que é a nossa plataforma de seleção do Instituto Federal de Alagoas, e na plataforma Exame que o candidato a candidata faça a sua inscrição. Como a professora Eunice comentou, nós estamos nesse momento com o nosso edital com as inscrições prorrogadas até 24 de setembro, né? Então, temos aí mais alguns dias, né? Em torno de 2 semanas, um pouco menos, para que esse candidato, essa candidata possa fazer a sua inscrição. Então, a primeira fase é a inscrição. Logo após a inscrição, onde o candidato apresenta a documentação básica requerida, que a gente também vai mostrar daqui a pouco, nós temos a fase de homologação, onde, né, as comissões avaliadoras, que são compostas por membros dos colegiados dos cursos, né, de cada um dos cursos, analisa essa documentação e observa se ela está de acordo com o que está previsto no edital, né? Se os documentos exigidos foram apresentados, se esses documentos são legíveis, se esses documentos estão completos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de experiências anteriores. Nós sabemos que o diploma, né, de graduação, ele tem frente e verso. E o verso do diploma de graduação é muito importante, porque é nele que está a chancela, né, digamos assim, a espécie de atestado de validade daquele diploma, onde tem, em geral, a assinatura da coordenação de pós-graduação, a data em que aquele diploma foi lavrado no livro de protocolo da reitoria, da instituição. Então, assim, se o candidato envia apenas a frente do diploma, isso impede que a sua inscrição seja homologada, né? A mesma coisa para as carteiras de identidade, para os CPFs. Então, também cuidado aí na completude desses documentos. Passada a fase de homologação, vamos ter aí a primeira fase de avaliação. Esse edital ele tem 2 fases de avaliação, onde a primeira fase ela é eliminatória e a segunda é classificatória, ou seja, a primeira fase, que é a avaliação da proposta simplificada de pesquisa, onde os candidatos e as candidatas apresentam, a partir do nosso anexo 1, né, um formulário, uma proposta simplificada de pesquisa contendo aqueles elementos básicos, né, de um projeto. Não é exatamente um projeto, e aqui já aproveito para dizer que, de fato, os candidatos e as candidatas precisam seguir aquele modelo que está lá, porque é uma proposta simplificada, não é um projeto completo, né, é uma proposta, né? E aqui, essa fase eliminatória, serão aprovados para a segunda fase do processo os candidatos e as candidatas que tiverem nota igual ou superior a 7 nessa fase de avaliação, a partir dos critérios que também estão descritos no edital, né? Mas que são critérios de coesão e coerência do texto, de organização das ideias, de qualidade do argumento apresentado, da metodologia. Tudo isso vocês encontram bem detalhado no nosso edital. Os candidatos aprovados na primeira fase, ou seja, que obtiverem nota igual ou superior a 7 na proposta simplificada, passam para a segunda fase. E como eu comentei, a segunda fase não é eliminatória, mas ela é classificatória. Ou seja,
essa segunda fase, que é a avaliação do currículo, né? Ela vai, digamos assim, ranquear os candidatos para, né, integrarem as vagas. Professora Eunice, se a senhora quiser intervir em algum momento, fique à vontade, viu? E nessa segunda fase de avaliação do currículo. E este ano também nós estamos trazendo para a nossa comunidade mais uma inovação no edital unificado, que é a criação de um barema, né? Digamos assim, de uma tabela de pontuação do currículo. Então, os candidatos vão anexar lá na inscrição eles já anexam, né? Uma cópia do seu currículo Lattes, né, da plataforma Lattes, o barema de expectativa de avaliação de currículo, que é o nosso anexo 2, onde ele vai preencher direitinho lá quantos certificados específicos daquela modalidade ele apresenta e quanto ele supõe que ele vai ter de nota. E ele ajunta a isso daí os documentos comprobatórios dessas experiências que o currículo dele está apontando, ou dela, para que seja de fato avaliado pela comissão. Bom, e aí, passada a segunda fase, a gente vai para os resultados, né? E essa fase tão esperada por todos e todas nós, que é a divulgação dos resultados e a composição das nossas novas turmas, das nossas especializações. Então, essa foi aí o trajeto resumido das principais etapas do edital. Bom, e para as inscrições, né, que, como eu já acabei comentando, né, quando apresentava ali as etapas, nós temos, na fase de inscrições, uma dúvida dos candidatos e das candidatas é sempre qual é a documentação que eu preciso apresentar, o que é que eu preciso apresentar. E para essa apresentação, a gente organizou a documentação que é exigida na inscrição em dois tipos, né? Digamos assim, aquela documentação que é obrigatória para todas as inscrições. Então, independentemente do curso que você vá concorrer, do campus que você vai concorrer, independentemente se você é um candidato que vai optar pela reserva de vagas do sistema de cotas, né? E aí a gente já reafirma o compromisso da PRPPI e o compromisso institucional do Instituto Federal de Alagoas com a política de cotas, né? Seja cotas para pretos e pardos, né? Cotas para pessoas negras, seja cotas para pessoas quilombolas, para pessoas indígenas, pessoas com deficiência, também reserva de vagas para professores da rede pública, reserva de vagas para servidores do Instituto Federal de Alagoas. Então, lá no nosso quadro 1 do nosso edital, aparece a distribuição de vagas com esse percentual bem definido de vagas para cada uma das cotas. Mas o que eu quero dizer aqui, independentemente de qual seja o curso, o campus ou a modalidade da sua inscrição, né, seja cotista ou não, esses três documentos, essas três documentações, elas são obrigatórias no ato da inscrição. Tá? A primeira documentação e como vocês vão ver lá no edital, a gente sempre está repetindo no edital, né, em documento único, né, ou seja, o candidato, a candidata deve transferir para a plataforma Exame um documento único em cada uma dessas documentações, né. A primeira delas é um documento único contendo documento de identidade, CPF e diploma de graduação. Né? Como eu disse, atenção para o diploma de graduação vir frente e verso, ou então, se tratar de um candidato ou candidata concluinte do seu curso de graduação, também é possível apresentar uma declaração de provável concluinte, que será substituída pelo diploma no ato da matrícula. Né? Então, às vezes, a pessoa já defendeu o TCC, está só nos ajustes finais, ou então está faltando apenas isso, e se dirige, né, a coordenação de registro acadêmico, a secretaria do seu curso, e solicita uma declaração de provável concluinte, e isso é suficiente para participar do certame. Danilo, mas se no meu documento de identidade já tem o meu CPF, tudo bem, aí você não precisa apresentar a cédula do CPF. Né? Então, essa é a documentação, a primeira, né? A segunda é a proposta simplificada de pesquisa. Então, lá no edital, nós temos o anexo 1, onde você tem a proposta simplificada de pesquisa. A partir do item 4.2 do nosso edital, você tem um link disponível para que você acesse a versão editável desse documento, né? E possa preenchê-lo e anexá-lo
na sua inscrição. Então, esse é o segundo documento obrigatório. E o terceiro documento obrigatório são os documentos relativos ao currículo. Então, como eu disse há pouco, o currículo Lattes impresso da plataforma Lattes, né? Você vai lá você acessando a plataforma Lattes, você pode tanto dar um Ctrl P ali, ou seja, como se fosse imprimir e salvar em PDF esse currículo, mas também você pode ir pelo caminho de editar currículo e lá você gera a versão para a impressão desse currículo. Junto a isso, o barema de expectativa de avaliação de currículo, que também é um dos nossos anexos, e você preenche indicando ali enfim, indicando, né, a sua produção acadêmica e ajuntando a ela a comprovação. E para esse item 3, eu chamo a atenção para algo que está no edital, é que essa documentação comprobatória ela seja apresentada na mesma ordem que ela aparece no barema, né, da expectativa de avaliação. Então, e aí o outro ponto de atenção aqui é que lá no nosso edital também aparecem no barema, né, exatamente quais as experiências acadêmicas que são pontuadas ou não, né? Infelizmente, tem acontecido, né, nos últimos editais de os candidatos e as candidatas apresentarem experiências que são muito importantes, muito exitosas, mas que não estão previstas no edital e, com isso, né, não podem vir a ser pontuadas. Então, atenção para o fato de que só serão pontuadas aquelas experiências efetivamente previstas no edital e previstas no barema de expectativa de avaliação de currículo. Tá? Então, esses são os documentos obrigatórios. Como eu disse, não importa qual camp, não importa qual curso ou qual a modalidade de concorrência de vagas, esses 3 documentos eles são imprescindíveis e obrigatórios para a inscrição. Mas nós temos também documentos que são facultativos, né? Ou seja, que podem ou não ser enviados no ato da inscrição a depender da modalidade de vaga. Então, aqueles candidatos e candidatas que concorrerão às vagas reservadas para comunidades quilombolas precisam apresentar em PDF, né, a declaração de pertencimento a essa comunidade. Caso seja candidato pertencente a uma comunidade indígena e esteja concorrendo a essa reserva de vagas específica, precisa apresentar também a declaração de pertencimento. Caso seja um candidato ou uma candidata que é docente, né, ou servidor, seja do magistério superior ou do serviço público, ou a depender se do IFAL, e estiver concorrendo a essas vagas reservadas, precisa também apresentar o documento comprobatório que comprova, né, a sua habilitação para participar dessa seleção específica dessa reserva de vagas, né? Então, esses documentos aqui, eles são facultativos, se aplicável, né? E para esses documentos existe também ali no edital anexos que trazem modelos desses documentos, né? Que podem ser utilizados pelos candidatos. Bom, essas são as documentações, né? Envolvidas no ato da inscrição e é elas que serão analisadas para a fase de homologação. E aí a gente falar um pouco do nosso calendário, né? Como é que o nosso certame ele está organizado, né? Aqui tem uma informação para adicionar, né? Como a gente já anunciou. Então, a inscrição ela estava prevista do dia 13/8 a 3/9, mas como nós dissemos, as inscrições foram prorrogadas até o dia 24 de setembro, né? Isso está no nosso site, está no nosso Instagram. Então, a Pró-Reitoria, pensando em amplificar a participação de candidatos e candidatas nesse edital, né, ampliou as inscrições para o dia 24 de setembro, então você ainda tem tempo de fazer a sua inscrição, né? Não perca essa oportunidade de continuar, né, a sua formação, a sua qualificação profissional. Então, e aí depois nós vamos ter a homologação das inscrições, a fase de homologação, onde nós vamos divulgar no nosso site esse resultado da homologação. Depois nós vamos ter uma fase de recursos dessas inscrições, onde os candidatos e as candidatas poderão recorrer de eventuais discordâncias dos resultados. E depois nós teremos a etapa 1 de avaliação da proposta simplificada, a divulgação do resultado, né, no dia 27 de setembro, e depois os recursos dessa etapa também poderão ser apresentados. E, por fim, na etapa 2, a última fase de avaliação, que é a avaliação do currículo,
E aí, por fim, o nosso resultado final. Como eu disse, o calendário, né, a versão mais detalhada do calendário, ela está disponível no nosso edital, e essa live, por mais informativa que ela seja, e por mais interessante que seja a ideia de um webinar como Dedo de Prosa, não substitui a leitura detalhada e atenta do edital do nosso certame, tá? Então, esse é o nosso calendário do processo seletivo. Bom, e aí a gente chega nesse ponto, né? Danilo, mas eu ainda tenho dúvidas, né? Eu ainda tenho alguns aspectos ali que eu ainda não compreendi, ou que não ficaram tão explícitos para mim, eu queria entender melhor. E aí a Pró-Reitoria, né, de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, pensando justamente em tornar a experiência do edital mais tranquila, né, dar aos candidatos e às candidatas mais segurança nesse processo, a gente criou um documento, né, que é o nosso FAQ, né, que é o nosso documento de perguntas frequentes. Esse documento, né, a gente está aqui falando em primeira mão, ele vai ser lançado hoje, né, no nosso site da PRPPI, e também nós vamos anexá-lo lá na plataforma Exame, com 29 perguntas e respostas eventuais, né, e essas perguntas, elas, enfim, foram criadas também a partir daquilo que nós já recebemos de dúvidas de candidatos e candidatas nos nossos canais de comunicação, sobre o edital, sobre as dúvidas sobre o certame, sobre a documentação. E, bom, então, a partir de hoje, né, acredito que no máximo no fim da tarde já vai estar disponível para todo mundo online no site da PRPPI e no Exame, o nosso FAQ, né, para orientar candidatos e candidatas. Mas, além disso, né, não fique com dúvida, entre em contato com a PRPPI. Nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas dos nossos candidatos e candidatas a partir desses canais, né? Os canais destinados para o envio de dúvidas sobre o edital são esses 2 e-mails que aparecem aqui, né? pós-graduação@ifal.edu.br, né? Pós-graduacão, sem cedilha e sem acento, né? E o outro e-mail também disponível é o apoio.posgraduacão@ifal.edu.br. Então, se houver alguma dúvida, entre em contato com a gente, né? Se houver alguma dúvida e o FAQ não te ajudar a dirimir a sua dúvida, você pode ingressar também por e-mail e nos mandar a sua dúvida. E para acompanhar também informações sobre o edital, fique atento às nossas páginas nas redes sociais, né? No Instagram nós estamos no @ifal.oficial, perdão. Estamos lá sempre divulgando os prazos, eventuais prorrogações, resultados. Então, esteja conectado com o IFAL e fique por dentro das informações e obviamente, a nossa página na internet, nossa página oficial, que é ifal.edu.br. Então, a PRPPI está à disposição, né, de todos os candidatos e candidatas, né, para, da forma mais célere possível, tirar essas dúvidas e garantir a participação de todo mundo, né, nesse processo seletivo. Professora Eunice, gostaria de dizer algo, acrescentar, antes que a gente possa passar para eventuais dúvidas? Obrigada, professor Danilo. Só dizer que a gente está à disposição, né, que esse momento ele foi pensado justamente para dar maior amplitude do edital, sobre todos os processos do edital, esclarecer as dúvidas que ainda permeiam aí a cabeça de algumas pessoas que têm a intenção de fazer as nossas especializações. Perguntas frequentes, né, também foi pensado para também agilizar essas respostas às dúvidas que possam vir a acontecer, e como último canal, os nossos contatos, a partir dos e-mails que você divulga aqui nessa tela, né, mas como você sempre frisou durante toda a sua apresentação, é muito, mas muito importante a leitura atenta do edital. Ler o edital, dar uma olhada nessa live, que não é longa, vai lá nas perguntas frequentes, se ainda surgir alguma dúvida, e se porventura isso tudo não resolver, entre em contato conosco, né? Queria aqui fazer um agradecimento a todos os campi, porque nós representamos todos esses campi que fornecem
essas ofertas de especialização. Estamos aqui representando todos os diretores gerais, todos os coordenadores de curso, toda a nossa equipe técnica de professores e técnicos administrativos que fazem a pós-graduação no Instituto Federal de Alagoas. Então, essa é uma representação importante dessas pessoas que nos ajudaram na elaboração desse edital e na efetiva oferta dos cursos de especialização que estamos aqui divulgando, né? Esperamos por vocês, esperamos que vocês façam as inscrições, que as suas inscrições sejam homologadas, que todo esse processo seja feito de maneira muito bem sucedida e atenta, para que vocês ingressem no IFAL. Venham ser IFAL conosco. Então, parabéns, Danilo, mais uma vez, parabéns a todos os coordenadores por essa ação, e vamos aguardar, né, os últimos inscritos, porque a gente já tem um bom número aí de pessoas inscritas nessas chamadas. Vamos aguardar os demais até a data final da inscrição. E ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, professora Eunice, né, fez aí uma fala muito importante, né, como a professora frisou, um edital unificado não seria possível sem a colaboração, né, dos campi e de todas as pessoas envolvidas. Também quero registrar meu agradecimento e dizer que se tem uma coisa que a gente já sabe é que o Instituto Federal de Alagoas transforma vidas, né, e a pós-graduação ela é um caminho de transformação pessoal, de crescimento humano, mas também profissional, novos horizontes, novas possibilidades, né, então venha participar das nossas especializações, que com certeza será uma experiência muito enriquecedora. Com isso, eu agradeço a vocês que estão aqui, né? Temos aqui a Adélia presente e outras pessoas também que eventualmente possam ter dúvidas, e abro um pequeno espaço para a gente tirar dúvidas que possam ter surgido. E alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fica à vontade para levantar a mão, caso a gente possa ajudar a compreender melhor algo. Se não, a gente deixa o FAQ aí para ajudar também, né, eventuais dúvidas. Bom, pessoal, então a gente agradece a sua audiência, né, por ter ficado aqui com a gente nessa live, que pode ser de manhã, à tarde, à noite, né, como a professora Eunice disse. E a gente agradece porque a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação tem um compromisso mesmo com a oferta, né, de formação de qualidade, né, na pós-graduação. Então, muito obrigado a todo mundo e espero encontrá-las aí nos corredores ou nos links do IFAL, nos nossos cursos, né, de especialização. Bom dia, muito obrigado.